Codes nos bancos. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos. Lucas, Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 1. Eu convido você então a abrir a sua Bíblia neste texto. Nós vamos pensar hoje dos versos 39 ao verso de número 55. Lucas, capítulo 1, dos versos 39 ao verso de número 55. Desde o ano passado nós temos pensado sobre a encarnação do Verbo e terminamos a primeira parte, a encarnação no Evangelho de Mateus. E hoje eu quero começar com você, tanto hoje de manhã como à noite, nós vamos pensar, e durante esse mês, na encarnação do Verbo no Evangelho segundo Lucas. E o texto para a nossa meditação é Lucas capítulo 1, dos versos 39 ao verso 55. Eu peço que você permaneça com a sua Bíblia aberta, nós vamos lendo, à medida que nós formos lendo cada divisão. O texto vai ser dividido em duas partes. Hoje eu quero falar com você sobre algo tremendo. E se você verdadeiramente conheceu a Jesus, você vive isso. É a alegria que Jesus traz. Uma vez que nós conhecemos Cristo verdadeiramente, independente das circunstâncias, independente do momento que nós estejamos vivendo, nós temos sim a verdadeira alegria, porque nós temos Jesus. E ao olhar para esse texto que agora nós vamos ler, esse tema, ele vem como um refrão, nos lembrando a todo momento que Jesus traz alegria. Então eu quero pensar com você sobre isso. Jesus, a nossa alegria. Mas antes de nós lermos o texto, eu gostaria de levá-lo a uma reflexão. E eu quero que agora então você tente imaginar, enquanto eu narro essa história, esse momento, tente fixar essa cena na sua cabeça. Uma mulher idosa estava grávida, esperando o seu filho primogênito. Ela esperava pela promessa de Deus. Quem acreditaria? Uma mulher de idade avançada como esta mulher, que nunca tivera um filho, agora começa a sua barriga a crescer e a gravidez começa a ficar evidente. Em contrapartida, uma jovem, uma adolescente nesse tempo, seguia pela estrada, uma estrada perigosa, uma estrada montanhosa, e ela vai então ao encontro da sua prima mais velha. Quem acreditaria que uma adolescente, uma jovem, de maneira extraordinária, também estava grávida e grávida de maneira virginal? Dois extremos. Uma prima mais velha, já avançada em dias, que pela operação de Deus, de maneira natural, engravida. Uma adolescente, que de maneira mais extraordinária ainda, está grávida, mas de maneira virginal, por obra do Espírito Santo. Duas mulheres tocadas por Deus, uma idosa e uma jovem. Os teólogos, os estudiosos da Bíblia chamam esse encontro de a visita. O que essas mulheres experimentavam era algo singular, era uma ação extraordinária de Deus. Mas é interessante observar ainda, irmãos, que enquanto essas duas mulheres se encontram, algo maravilhoso acontece. Essa visita não seria apenas a visita de Maria a Isabel, sua prima mais velha, mas também um encontro e uma visita entre duas crianças que ainda estavam no ventre. E nesse encontro, nós vemos algumas coisas
acontecendo. João Batista foi o maior profeta, e não estranhem em ouvir isso, foi o maior profeta do Antigo Testamento. Ele vem para preparar o caminho, ele vem para preparar a chegada do Senhor, iluminar o caminho do Senhor, anunciar o Senhor. O grande comentarista chamado Filipe Grande diz o seguinte, abro aspas: quando Maria encontrou-se com Isabel, as alianças se conectaram. Houve uma alegria exultante, como se a antiga aliança saudasse a nova aliança. Embora numa perspectiva humana nós estejamos vendo duas primas se encontrando, o que na verdade está acontecendo é uma transição para o meio do povo de Deus. O que estava no ventre de Isabel iria apontar e dizendo: este é a profecia do Antigo Testamento. É nele que redunda a promessa. E o próprio Deus, agora no ventre de Maria, o próprio Deus, Jesus, ali estava para trazer para nós a nova aliança. Gostaria de convidá-lo então a olhar para esse texto e vejamos então o que este texto tem a nos ensinar. A primeira consideração que eu gostaria de trazer e destacar é a alegria de João e Isabel. Irmãos, nós sabemos que Lucas era um grande historiador, mas ele não era um grande poeta. E ele então nos descreve esse encontro da seguinte maneira. Leiamos juntos os versos 36 ao versos 39 ao verso de número 45. Vamos ler a uma só voz? Vamos juntos? Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Meus irmãos, eu gostaria de destacar algo que aqui está acontecendo. Olhe o que a chegada de Jesus trouxe a esse encontro. Nós vemos uma criança ainda no ventre que se alegra, que exulta, que remexe, que salta dentro do ventre de sua mãe. E nós vemos a mãe dessa criança agora de maneira alegre e exultante, declarando que o seu Senhor está ali presente. E eu gostaria que, enquanto nós meditamos nesta parte, você pudesse pensar na realidade da sua vida. Se eu lhe perguntasse nesta manhã, você é uma pessoa alegre? E quando essa pergunta é feita, geralmente nós levamos a resposta dessa pergunta às circunstâncias. Talvez enquanto eu pergunto isso a você, você está agora construindo na sua mente um monte de argumento para dizer assim: eu não posso ser alegre, porque eu estou vivendo este momento na minha vida, eu estou vivendo esta situação, eu estou vivendo essa circunstância. É exatamente aí que reside o problema. E por que nós não entendemos sobre a verdadeira alegria? Quando nós olhamos no texto, nós vemos que a alegria aqui presenciada não é uma alegria baseada nas circunstâncias, mas uma alegria baseada
na presença. O primeiro a reconhecer Jesus foi João Batista, que não era ainda aquele homem que vestia-se de maneira diferente, que comia uma comida diferente, não era aquele grande pregador que fazia com que multidões pudessem ir ao seu encontro. O João Batista que nós vemos aqui é um feto, uma vida ainda dentro do útero materno. E ele então agora reconhece Jesus, e é digno de nota isso. João Batista começa a cumprir o seu chamado, ainda no ventre de sua mãe. Antes mesmo de nascer, João Batista já preparava o caminho para a chegada do seu Senhor. Meus irmãos, aqui eu quero abrir um parêntese, não é ainda a aplicação principal do texto. Mas será que nós temos ensinado aos nossos filhos qual é o sentido da verdadeira alegria? Por que eu estou lhe perguntando isso? Porque talvez nós estamos ensinando os nossos filhos a buscarem alegria em coisas. E talvez nós achamos que estamos trazendo alegria aos nossos filhos quando nós os presenteamos, quando nós damos a eles coisas que eles querem receber. E talvez a reflexão é mais profunda e simples. Talvez o que os nossos filhos precisam não é de boas roupas, não é de um bom calçado, não é de um bom videogame. O que os nossos filhos precisam é de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Esta criança no ventre materno já adora a Jesus. Máximo de Turim, um dos pais da igreja, diz, eu abro aspas, e na clausula, olha que belo o que ele diz, irmãos. E na clausula do ventre de sua mãe, confessa a vinda de Cristo, com movimentos de alegria. Philip Graham diz o seguinte, abro aspas, João Batista foi a única criança que usou o ventre como púlpito, fecho aspas. Nós vemos agora, irmãos, que esse menino está alegre. E a alegria desse menino é tão grande que a sua mãe identifica que ele salta no seu ventre. Deixa eu lhe fazer uma pergunta e meça as proporções, né? Senão você vai falar assim, o pastor falou que agora nós temos que pular lá na igreja. Não é isso que eu estou dizendo, não, é figuradamente, tá? Irmãos, mas quando nós estamos diante da presença de Jesus, que nos nossos dias ela é constante em nossas vidas, nós temos saltado de alegria. Saltar de alegria de uma maneira a declarar assim, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor abriu os meus olhos e eu pude ver quem o Senhor é. Mas a segunda a ficar alegre é Isabel. E agora então, ao ver o que está acontecendo, na verdade, ao sentir o que estava acontecendo, ela também se regozija, ela também se alegra, e ela se une ao seu filho nessa alegria. Mas antes eu quero apenas destacar algo, porque esse texto é muito mal interpretado por alguns que dizem que aqui nós temos uma veneração a Maria. E lembre que a veneração no contexto romano, ela redunda em adoração, porque ela se torna, para a visão deles, uma intercessora entre nós e Deus, ocupando o lugar de Jesus. Então isso é idolatria. O que Isabel faz aqui não é venerar Maria, não é idolatrar Maria, não é isso que nós vemos no texto. O que nós vemos no texto, e é muito claro, é que tanto Isabel como João Batista se regozijam-se pela presença de Jesus no meio deles. Maria era graciosa, não porque ela era boa, porque ela era sem pecado, ela era pecadora, ela era falha. Nós vamos ver isso à frente. Ela chama Jesus de Senhor, de Salvador, porque ela sabia que ela precisava de salvação. Mas o que nós vemos aqui é exatamente isso, é um reconhecimento de como Deus foi gracioso para com essa jovem menina, para que ela pudesse gerar no ventre o Salvador. Olhe comigo o verso 41, volte os seus olhos lá,
porque o texto vai nos dizer assim, olhe comigo, por favor, acompanhe na sua Bíblia. O texto nos diz assim: ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Preste atenção nesta palavra. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Meus irmãos, agora então essa mulher, ela está cheia do Espírito Santo. E quando nós olhamos para o texto, ao encher-nos do Espírito Santo, nós apontamos para Cristo, nós identificamos Cristo, porque isso fica claro no verso de número 42, quando ela diz assim: bendito o fruto do teu ventre, verso 43, e de onde me provém que venha me visitar? Grave esta palavra, a mãe do meu Senhor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, grave isso, não é uma pessoa que pula em um frenesi diante da igreja. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é uma pessoa que no seu culto ela declara, ela grita, ela fala em línguas ditas estranhas. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que em sua vida ela aponta Cristo por meio da sua vida e por meio da pregação do Evangelho. Ela diz: a mãe do meu Senhor, a mãe do meu Salvador, a mãe do Messias prometido, está diante dos meus olhos. Ser cheio do Espírito Santo é proclamar Cristo e viver Cristo. E agora nós podemos destacar algo, porque uma mãe cheia do Espírito Santo gerava um filho cheio do Espírito Santo. Permita-me, em segundo lugar, fazer uma aplicação menor deste texto. E agora eu quero voltar a minha palavra a você, mãe. A você que tem a responsabilidade de cuidar do seu filho. Meus irmãos, e também para os pais, é impossível os nossos filhos serem cheios do Espírito Santo se nós não formos cheios do Espírito Santo. Pastor erra, tá, irmãos? E essa semana, diante de uma situação, fiquei nervoso com Pedro e falei uma palavra que não era para ter falado. Adivinha qual foi a primeira coisa que o Pedro falou? Falou assim: ah, mas você é pastor, você não pode falar desse jeito. E o miserável do pastor de vocês estava preparando esse sermão. Eu falei: meu Deus, como a gente é pecador. Irmãos, nós não temos como exigir que os nossos filhos sejam cheios do Espírito Santo, se nós não formos cheios do Espírito Santo. Você quer ter uma família abençoada? Você quer ter filhos abençoados? Busque a presença do Senhor na sua vida. Busque a presença do Senhor na sua família. Busque a presença do Senhor no seu dia a dia. E coisas extraordinárias vão acontecer, como que nós vemos. Você acha que Deus ia colocar João Batista em qualquer família? Você acha que dentro dos planos eternos de Deus, Ele ia colocar esse homem em uma família que não o prepararia, mesmo ele tendo um chamado extraordinário? Deus o colocou naquele lugar, naquela família, porque Deus sabia o que aquela família faria na vida daquela criança. Mas o que isso significa para nós, irmãos? Qual é a aplicação desses primeiros versos na minha vida e na sua vida? Reconhecer quem Jesus é traz uma alegria ao nosso coração, uma alegria sincera. Sabe por que talvez a sua vida não tem sentido e não tem alegria? Porque você ainda não entendeu quem Jesus é. E o que eu peço a Deus, e o que você também deveria pedir é assim: Senhor, abra os meus olhos a cada dia para que eu possa compreender quem Jesus é. Abra os meus olhos para que eu possa entender a alegria de servir a Jesus. Abra os meus olhos, Senhor, para que eu possa entender a ação extraordinária que o Senhor fez na minha vida, na minha história. Abra os meus olhos. Porque se nós compreendemos que o Deus de toda a glória veio até nós para nos salvar,
É impossível nós não sermos alegres, irmãos, porque nós vamos compreender que a alegria não está em coisas, a alegria não está em dinheiro, a alegria não está em circunstâncias, isso tudo passa. Mas a alegria que Jesus nos dá é uma alegria eterna, para além desta vida. Gostaria de desafiar você a, nessa manhã, orar ao Senhor e pedir isso. Esta alegria de conhecer a Jesus não pode ser experimentada por nada nesta vida. Nada pode substituir isso. Você pode viver uma experiência de estar diante do maior homem deste mundo. Você pode viver a experiência de ter uma ação extraordinária como Moisés teve quando ele estava ali conduzindo o povo pelo deserto. Mas nem mesmo essas grandes experiências é maior do que o encontro real que nós tivemos com Jesus. Essa é a maior experiência que alguém pode ter. Mas o texto agora nos leva a uma segunda personagem. Olhe comigo, por favor, dos versos 46 ao verso 45, porque agora nós vemos a alegria de Maria. Isabel está alegre pela exultação do seu filho João Batista no ventre, mas agora Maria também declara esta verdade, declara essa expressão. Maria então agora expressa a sua alegria em um cântico. Irmãos, e esse cântico na teologia, na história, ficou conhecido como Magnificat. Esse título se baseia na primeira letra desse texto, na língua latina, porque nas palavras de Maria, na nossa tradução, na nossa versão, não começa com esta palavra, mas na versão latina começa com esta palavra, que significa magnífica. E aqui é traduzida para nós, no verso de número 46, como engrandece, engrandece. Vamos ler juntos os versos 46 aos versos de número 55. Vamos ler a uma só voz mais uma vez? Vamos juntos? Então, contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem, agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os vazios, os ricos, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera nossos pais. Irmãos, e é isso que nós vamos ver ao decorrer desse mês. Aqui nós vemos, e Lucas registra isso, os cânticos da natividade, os cânticos do nascimento de Jesus. O primeiro que ele registra é esse, o cântico de Maria, porque é uma série de 4 cânticos, que é o Magnificat de Maria. Depois, hoje à noite, nós vamos ver o segundo, que é o Benedictus, que é falado por Zacarias, cantado por Zacarias. Depois nós vamos ver os anjos cantando o cântico que ficou conhecido como Glória. E o quarto, que é mais difícil em latim, é Nunc Dimittis, que é o hino cantado por Simeão. Eu concordo com o comentarista bíblico Scrooge, que diz o seguinte, preste atenção nessa palavra, abro aspas. Scrooge classifica esses hinos como os últimos salmos hebraicos e os primeiros hinos cristãos. Sabe o que eu acho que Lucas está querendo mostrar para nós? Que nós não temos apenas que declarar quem Jesus é. Grave isso aqui, preste atenção. Nós não temos apenas que declarar quem Jesus é. Nós temos que cantar quem Jesus é. É para isso que nós somos chamados
para adorar ao Senhor. Esse é o fim pelo qual existimos. Mas a grande missão nossa é proclamar a Jesus, e nós fazemos isso por meio de cânticos também. Irmãos, e aqui eu faço uma terceira pequena aplicação. Nós temos que tomar muito cuidado com o que nós estamos cantando em nossas igrejas. Muitos hinos que têm o selo gospel, eles não são hinos cristãos. E agora, recentemente aí, essa semana nós estamos em mais um desses escândalos. E aí você começa a ver influenciadores que são cegos, que não sabem o que estão falando, e crentes seguindo essas falas desses ditos influenciadores. Nós vivemos um momento em que muitas igrejas cantam hinos sincréticos, hinos egocêntricos, antropocêntricos. Mas quando nós olhamos para esse texto, esses hinos aqui declarados, são hinos que declaram quem Jesus é, que declaram a maravilhosa graça que foi derramada a nós. Nós não cantamos o que nós somos, nós não cantamos o que Deus fez em nós, nós cantamos quem Jesus é. É esse a essência que Lucas está querendo nos mostrar. É interessante observar, né? As mulheres aí da SAF gostam da Ana, né? Se você prestar atenção neste texto que nós lemos, a oração ou o cântico de Maria é muito parecido com o cântico de Ana. Você sabe por quê? Alguns liberais tentam dizer que esta adolescente não tinha capacidade de compor um hino tão belo como esse. Ela era uma adolescente, como alguém pode construir um hino tão belo como esse? Como? O que esses liberais não sabem é que uma pessoa cheia da palavra de Deus, ela pode declarar quem Deus é. Maria consegue escrever, na verdade, dedicar esse hino, falar deste hino, porque ela conhecia a palavra de Deus. Maria coloca praticamente toda a escritura nessa canção, e ela compôs esse belo hino. Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim, e grave o que eu vou dizer a você. Uma pessoa que conhece as escrituras, ela vai cantar de maneira correta. Vou falar de novo, hein? Olha aqui para mim. Uma pessoa que conhece as escrituras, ela vai cantar de maneira correta. Talvez alguém pode falar assim: ah, pastor, por que lá na igreja não canta aquele hino? Se você conhecer as escrituras, você vai saber por que não canta. Porque alguém que conhece as escrituras, ele vai cantar de maneira correta. O que eu quero destacar aqui, irmãos, é que Maria agora, essa mulher abençoada por Deus, ela declara estas palavras preciosas, porque ela conhecia as escrituras. E é por isso que é importante você conhecer a palavra de Deus. É por isso que é importante você conhecer as escrituras. Esses dias estava escutando um belo hino de uma denominação que tem coros. Gente, vou falar a verdade para vocês, o plural de coral, o Claudete, é um absurdo, né? Cada um fala de um jeito. Eu acho que é coros, mas eu vejo várias pessoas falando corais. Eu acho que corais é da praia, né? Enquanto a gente tem que tomar cuidado com esse português nosso difícil, né? Mas, irmãos, conhecer as escrituras é algo extraordinário e tremendo para que nós possamos cantar de maneira correta. Eu gostaria de convidar você a pensar sobre isso. Verdadeiramente você tem conhecido as escrituras? Você tem cantado as escrituras? E eu creio, irmãos, que a glorificação por meio de cânticos, por meio de hinos, é importante demais. Tem várias coisas que você não vai lembrar que eu falei aqui ao pregar. Mas eu tenho certeza, se eu falar com você assim, cante um hino lá da sua infância, cante um hino quando você era criança, você vai cantar esse hino com grande facilidade. Glorificar a Jesus corretamente exige de nós
conhecer a Jesus. Mas nós avançamos no texto e agora nós vemos uma verdade. Olhe comigo. Qual é a grande lição, então, que fica nesse cântico? E eu destaco aqui duas coisas. Primeiro, Deus exalta o humilde e Deus humilha o soberbo. Quando você agora começa a olhar esse cântico, começa a olhar as verdades aqui declaradas, você vê que isso fica claro. Maria começa então a narrar um pouco da história do povo de Deus, o que Deus fez, os grandes feitos do Senhor. Mas agora quando você começa a olhar para esse texto, você vê que Maria tinha grandes motivos para engrandecer ao Senhor. Contudo, ela não fala nada a respeito dela mesma. Isso aqui é importante. E agora eu lembrei porque que eu falei dos coros lá, né? Meus irmãos, cantar ao Senhor, exaltar ao Senhor, louvar ao Senhor, não pode ser focado nas nossas experiências. Tem vários belos hinos que você escuta. E de fato, existem hinos belíssimos, que traz uma letra que te leva a uma reflexão profunda sobre experiências que pessoas tiveram. Mas a grande verdade é que Maria, ela não traz isso, ela não fala assim, eu sou uma grande mulher, eu tive uma grande experiência, Deus foi gracioso demais para comigo. Você pode olhar que ela aponta exatamente para a obra de Deus no meio do seu povo. E por que ela faz isso? Por que ela declara esta verdade? Porque ela entende que na adoração e no louvor nós destacamos os atributos de Deus. Olhe comigo na sua Bíblia, por favor. No verso 49, ela vai destacar a santidade desse Deus. Por isso que nós, ao cantarmos, nós precisamos declarar isso. O nosso Deus é santo, o nosso Deus é exaltado, o nosso Deus é tremendo, o nosso Deus é grande, o nosso Deus é santo. Ela declara esta verdade. Ela não olha para ela mesma, ela não olha para a experiência dela, ela olha para Deus. Deus é santo. Se você olhar no capítulo 1, no verso 50, agora ela vai declarar a sua misericórdia. Irmãos, e de fato, nós devemos cantar isso. Senhor, olha quem eu sou. Olha a pequenez da minha vida. Olha os meus pecados. Irmãos, vamos falar aqui, vamos fazer um confessionário. Às vezes eu queria que na nossa igreja tivesse confissão auricular. Sabe por quê? Eu ia ouvir a confissão de todo mundo e ninguém ia ouvir as minhas confissões. É muito bom, né, ouvir os pecados dos outros. Difícil é ficar diante do espelho para os nossos pecados. E agora ela exalta isso. Muito obrigado, Senhor, por sua misericórdia. A sua misericórdia vai de geração em geração. Se você olhar dos versos 54 ao verso 55, nesse cântico maravilhoso, ela louva ao Senhor por sua perpétua fidelidade. Irmãos, graças a Deus que Deus é fiel. E ela exalta isso, Senhor, muito obrigado por sua fidelidade em minha vida. Porque nós somos infiéis, irmãos. Lembre lá quando Maria vai com os irmãos de Jesus, e eles querem tirar Jesus daquele lugar, porque eles achavam que Jesus estava virando um lunático. Maria, essa mulher, que conhecia o propósito de Deus, que conhecia as falas de Deus sobre aquela criança, ela em um momento errou. E é muito fácil para nós compreender isso, ela era pecadora. Então agora ela louva ao Senhor pela fidelidade. Irmãos, vamos falar isso? A gente tem que cantar mais isso, né? Porque nós somos infiéis. Ao lembrarmos da fidelidade de Deus, nós lembramos que nós somos infiéis. Nós devemos nos alegrar no caráter do nosso Deus.
Porque em nosso caráter não há nenhuma alegria. O nosso caráter muda. Hoje nós defendemos uma coisa, amanhã acontece conosco, nós defendemos outra coisa. Mas o caráter de Deus é um caráter que permanece. Mas por que que Deus exalta o humilde e humilha o soberbo? Por quê? Por que que ela destaca esta verdade? Porque ela olha para ela, irmãos. Quem era Maria? Quem era Maria? Maria era uma menina muito nova. Quando eu falo que ela era uma adolescente, possivelmente sim. Ao que tudo indica, Maria tinha menos de 15 anos. As meninas casavam muito nova. Ela era uma menina. Qual é a importância que essa menina tinha? Ela era de uma família pobre. Ela era uma camponesa de Nazaré. Então agora o que ela está dizendo é o seguinte: Senhor, quem sou eu para que eu pudesse gerar o Deus de toda a glória? Quem sou eu? Ela era uma pessoa sem importância, vinda de um lugar sem importância. Mas pastor, por que você está falando isso? O que que isso significa para mim? O que eu quero destacar para você, meu irmão, é que você também é essa pessoa, sem importância, diante da grandeza de Deus, sem valor, porque você é pecador. Mas mesmo sendo quem você é, Deus quis exaltar você. É por isso que um verdadeiro cristão, ele é humilde. Irmãos, a maioria dos problemas que nós temos na igreja é pela falta de humildade. As pessoas querem ser bajuladas por homens. Ah, o pastor não falou isso comigo. Ah, ninguém me... Irmão, pelo amor de Deus. Só pelo fato de Deus ter nos tirado de onde nós estávamos e nos colocar em um lugar de salvação, sendo nós quem nós somos, deveria estar na nossa consciência. E nós deveríamos lembrar: eu estou aqui para servir a Jesus. Ele já me exaltou, Ele me salvou. Não espere aplausos de homens. Mas é interessante porque ela também entende que as gerações a chamariam de bem-aventurada. Não porque ela era perfeita, não porque ela era sem pecado, mas porque Deus agiu na vida dela. Ela era pecadora e ela entendeu que ela precisava de Jesus. Eu não sei qual é o momento que você vive na sua caminhada cristã, meu irmão. Eu não sei qual é o momento que você vive na sua história. Talvez você está sentado nesse banco e você acha que você merece uma posição melhor na igreja. Ou você merece uma posição melhor na sociedade e você está insatisfeito com isso. Talvez o seu problema seja de caráter interno. Talvez você não está bem espiritualmente, você não está bem emocionalmente, e isso tem roubado a alegria do seu coração, e você mais não consegue compor lindas canções diante do Senhor. Mas a grande questão é o que nós devemos fazer diante disso. E a grande verdade é que nós devemos lembrar das palavras de Tiago, no capítulo 4, verso 10, que diz assim. Irmãos, isso é muito profundo, tá? Porque Tiago diz assim: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Sabe o que eu acho que está faltando para nós, irmãos? É o ato de nós nos humilharmos. Eu não estou falando só de você, não. Eu falo de mim. Ao longo da nossa vida na igreja, nós acostumamos com tantas coisas. Mas a grande verdade é o que nós precisamos é nos humilhar diante da presença do nosso Deus. Colocar a nossa boca no pó em reconhecimento de quem nós somos.
Irmãos, e como pastor, um pecador como você, eu gostaria de conclamá-lo a isso. Que nós não sejamos uma igreja onde nós queremos a exaltação de nós mesmos. Que nós não vivamos uma igreja onde nós queremos ser o centro das atenções. Mas que nós sejamos uma igreja que se humilhe diante da grandiosa e graciosa presença de Deus. Uma igreja que ora, uma igreja que coloca a boca no pó, uma igreja que busca o Senhor. É isso que nós precisamos fazer. Mesmo Maria sendo uma mulher que foi recebida ou recebeu uma dádiva graciosa de Deus, de ser a mãe de Jesus, ela entende que o seu lugar não é de exaltação, como muitos têm feito, mas um lugar de humilhação, porque só é exaltado diante do Senhor quem se humilha. Eu acho belo demais o cristianismo, irmãos. Deus faz com que o grande homem, o grande líder, o grande presidente, o grande governador de uma grande nação seja humilhado. E ele pega alguém marginalizado como aquela mulher samaritana e ele o exalta, ou a exalta. Porque os humilhados serão exaltados. Nós não falamos como a mãe de João e de Tiago, né? Ah, Senhor, onde estarão meus filhos? Coloque um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas a verdade é que, embora nós não declaremos isso, muitas vezes nós queremos viver isso. Sendo que o nosso lugar é de humilhação diante do Senhor. Deus exalta o humilde. Mas o texto também nos fala, nesse cântico de Maria, que Deus humilha o soberbo. Dos versos 51, olhe comigo, por favor. Ela diz o seguinte, olhe na sua Bíblia. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Irmãos, e agora Maria começa a amplificar a ideia. Aqui o que era pessoal torna-se agora nacional e internacional, porque agora ela se alegra com o que Deus faria na nossa vida. Ela está dizendo, e essa ação de Deus, ela é uma ação que vai além das fronteiras, ela expande todo o mundo. Maria aqui recorda os grandes atos de Deus na história, e olhando para esses atos, ela nos diz que Deus fará algo extraordinário por meio dessa criança, e Ele fez. Porque se nós estamos aqui nesse domingo de manhã, para participar da comunhão do Senhor, foi porque aquele menino que estava para nascer, morreu, ressuscitou e nos salvou. Ele realizou esta obra maravilhosa. E nós, como igreja, estamos agora encenando aquele momento extraordinário em que nós agora, com a presença física de Jesus, nós o exaltaremos no céu. Por isso que ceia, irmãos, não é apenas um apêndice da sua vida cristã. A ceia é o momento que nós devemos nos preparar, não como um ato religioso. Porque a ceia é o momento de comunhão, em que nós estamos assentados espiritualmente à mesa do Senhor. Mas um dia nós assentaremos fisicamente, com a presença física de Jesus. Os versos do Cântico de Maria reverberam o Antigo Testamento. Lembra o que Jesus fez? Ou o que Deus fez? Faraó era o grande governador das terras. O que Deus fez com Faraó no Antigo Testamento? Deus o humilhou. Ele tinha um exército poderoso e o povo de Deus era um povo que não tinha um exército, e agora o exército de Faraó é enterrado naquele mar. Lembre o que Deus fez com Nabucodonosor, aquele grande homem. E como ele apenas com um anjo derrotou um exército de mais de 100 mil homens. Deus humilha o soberbo. Nabucodonosor, ao voltar para casa, depois de desafiar o Deus vivo, ele foi morto
pelos seus próprios filhos. Lembre o que esse Deus fez quando agora ele humilha os filisteus. Aquele gigante que ficava falando contra Deus. E agora ele usa aquele menino pequeno, jovem ainda, e ele agora usa aquele menino fraco de aparência, porque ainda era uma criança. E o grande gigante Golias é morto por Davi. Deus humilha o soberbo. Lembre que Satanás, ele se acha o dono deste mundo. Mas um dia, de uma maneira extremamente simples, o Deus, o Verbo encarnado, com a sua aparente derrota na cruz, ele mata literalmente Satanás e as suas hostes. Porque Deus humilha o soberbo. Na vida cristã, não existe lugar para as pessoas soberbas. Na vida cristã, existe lugar para pessoas que se humilham diante da presença do Senhor, diante da exaltação do nome do Senhor. Dr. Martin Lloyd Jones diz o seguinte, abro aspas: o homem que se vangloria no seu entendimento, no seu poder, na sua posição social, na sua influência, na sua justiça, na sua moralidade, na sua ética, na sua lei. Cada um destes elementos é integralmente desfeito por esse Filho de Deus. O que eu estou dizendo é o seguinte, meu irmão, olha aqui para mim. Quando você bate no seu peito e diz assim, eu sou muito bom, eu sou mais crente que a Claudete, eu sou mais crente que o Robinho, eu sou mais crente daquela igreja. A pergunta que o Dr. Martin Lloyd Jones nos faz é a seguinte: você já parou para pensar no que você está falando? Ou no que você está pensando? O que ele está querendo nos dizer é o seguinte, aqui, olhe para a sua vida, olhe para a sua vida, olhe para quem você é, coloque-se diante do espelho. Sabe por quê? Irmãos, o dia que nós fizermos isso, nós vamos nos humilhar diante do Senhor. Porque você não é melhor do que quem você acusa. Você não é melhor do que quem você ataca. Pessoas que atacam muito outras pessoas, é porque elas têm dificuldade de olhar para o espelho e verem quem elas são. É difícil ser confrontado, tá, irmãos? É difícil ser confrontado. É difícil olhar para dentro de nós. É muito mais fácil nós nos enchermos da nossa soberba e dizer, como eu sou bom. E a verdade é, você é bom? Você não é bom. Deus é bom. E Ele transformou a nossa história. Em Cristo, Deus inverte de uma maneira radical os padrões humanos. O que nós exaltamos, ou quem nós queremos exaltar? Quem? Você vai nas igrejas, infelizmente até nós às vezes fazemos isso, ou já fizemos. Nós temos a tendência de querer reservar bancos para as pessoas. É claro que quando o coral vai cantar, não estou dizendo nisso, mas nós podemos correr o risco de querer reservar banco para pessoas pela sua posição social. Mas a grande verdade é que Deus não exalta posições políticas. Deus não exalta posições sociais. Deus exalta os humildes. É esses que Deus exalta. Deus, Ele inverte radicalmente no cristianismo os padrões e os valores deste mundo. Ele humilha os poderosos. E aqui nós destacamos alguns: Faraó, Nabucodonosor, e Ele exalta os simples. Por isso que não tem como a igreja seguir a cultura errada deste mundo, meus irmãos. Nós nos opomos a este mundo.
Ah, pastor, vamos fazer isso. Não, o cristianismo, ele é contracultural ou nos aspectos errados da cultura. Porque ele é uma inversão dos valores deste mundo. Eu gostaria de concluir esse sermão trazendo para nós algumas aplicações, e a primeira, citando o grande reformador Martinho Lutero, que diz o seguinte, abro aspas: dos grandes feitos e obras de Deus, fortalecimento de nossa fé, para todos os humildes, e para o terror de todos os poderosos da terra, que o hino de Maria atende a 3 propósitos, pois não entoou apenas para si, mas para todos nós o entoarmos depois dela. A minha oração ao finalizar esse sermão é que este cântico seja real na sua vida. Como assim, pastor? Primeiro, não busque alegrias humanas. Não busque alegrias humanas. Esses dias eu estava conversando com um pastor e ele falando comigo, Ralph, a gente prega tanto sobre a alegria em Jesus, mas a verdade é que a gente busca alegria fora de Jesus, né? E ele falou comigo, eu estava fazendo a minha casa, e eu falei, o dia que eu mudar para aquela casa, eu vou ser feliz, porque eu vou sair desse bairro que eu estou aqui. E ao chegar lá naquele bairro, tinha problemas piores do que onde ele estava. A nossa alegria, irmãos, é uma pessoa. Vou falar de novo, tá? A nossa alegria é uma pessoa. Seja onde estivermos, nós seremos alegres. Seja qual circunstância possamos viver, nós seremos alegres. Por quê? Nós temos Jesus. Segundo, lembre que no Cântico de Maria, nós aprendemos que nós devemos ser humildes. E o que é ser humilde, pastor? Ser humilde não é, irmãos, andar com roupa simples. Pode ser, mas não é. Alguém pode andar com uma roupa muito simples e não ser humilde. Quantas vezes você já tentou ajudar alguém e essa pessoa demonstrou que não era humilde? Você pode andar bem arrumado, não tem problema. A gente fala assim, fulano é humilde, né? Não, humildade não é aparência. Humildade é caráter. Que nós possamos, então, de fato, ser humildes. Como? Reconhecendo quem nós somos e nos humilhando na presença do Senhor. A posição do crente não é no alto. A posição do crente é de joelhos diante do nosso Deus Santo. Nós estamos agora iniciando oficialmente as nossas atividades do ano de 2026. Ao participarmos dessa ceia, tudo aquilo que nós planejamos, pela graça de Deus, será colocado em trabalhos e em atividades. Mas que nesse ano, irmãos, nós não nos esqueçamos disso. Nós precisamos ser alegres em Jesus. E nós precisamos ser uma igreja de pessoas humildes e não soberbas, que reconhecem quem são diante de Deus. Nesse ano, nós vamos ter disciplinas para fazer. É verdade. Infelizmente, essas coisas acontecem no meio do povo. Mas eu não sou melhor do que ninguém. E ao olhar para uma disciplina, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos humilhar diante do Senhor. Quando nós tivermos grandes vitórias no ano e aquela vozinha bater nos nossos ouvidos dizendo, você é muito bom, você merece. Não é assim? A gente às vezes vai gastar e fala assim, não, mas eu mereço isso, né? Tem gente que acha que merece muitas coisas. Você lembra assim, não, minha posição não é essa. Minha posição é me humilhar diante do Senhor. Pastor, eu não vou lembrar nada do que você falou, eu te ajudo. Qual é a grande lição desse sermão? Alegria no Senhor e uma humildade que nos leva à
humilhação diante do Senhor. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus. Neste momento, ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor e nos colocamos diante do Senhor com alegria. Com alegria, ó Deus, primeiro, porque nós temos o Senhor. Independente do que nós estamos vivendo, nós temos o Senhor, a verdadeira alegria. Mas nós também, ó Deus, queremos que esta alegria seja expressa com cânticos. E um cântico, ó Deus, que revela a humildade, porque nós sabemos o quão pequeno nós somos diante do Senhor. Que o nosso lugar, então, ó Deus, seja um lugar de humilhação diante da grande presença do Senhor. E assim nós oramos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.